um espaço onde a alma encontra acolhimento e a verdade encontra voz. Seja bem-vinda ao Mulheres Curadas Curam, um podcast onde mergulhamos em conversas reais sobre transformação, missão e propósito, com coragem, leveza e profundidade. Comandado pela Larissa Topper, Press, Mas, terapeuta formada em análise sistêmica e constelação familiar. Ela é mentora de terapeutas e criadora do Versalhes, a formação que transforma mulheres em terapeutas especialistas em relacionamentos. Cada episódio é um convite para a sua cura e para inspirar outras. Se você sente o chamado de viver com propósito, esse espaço é seu, porque mulheres curadas curam. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como o homem com o masculino equilibrado, ele traz toda a segurança que uma família precisa. Eu sou a Thaís, terapeuta Versalhes, especialista em relacionamentos, e é um prazer estar aqui com você hoje. E um Oi, prazer Lari. estar com você, querida. Oi, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos para mais um podcast? Vamos lá. Lari, você já sentiu que você era maior do que o André e que você não precisava dele pra nada? Precisava dele pra nada, caramba. Não, nunca senti que não precisava dele pra nada. Aí acho que já era demais. Toda mulher que não teve pai, ela vai achar que não precisa de homem nenhum. Ela vai sentir, vai ter criado uma convicção, precisou criar uma convicção de que eu dou conta de mim, eu não preciso de homem. É um compromisso que ela faz. Então, eu lembro até hoje, no dia que eu tava numa sorveteria com meu pai, e ele falou pra mim que não era pra eu pegar o sorvete, porque o sorvete era muito caro e ele não ia pagar. Naquele dia, criou uma... Tanto é que eu lembro até hoje da vergonha, da dor de não poder contar com ele. Das mais diversas vezes que eu tinha ligado, pedido pra comprar calcinha, pedido pra me ajudar a pagar a escola, pedido pra ele eu queria fazer inglês. Todas as coisas que eu queria, não dá, não tenho, tô sem dinheiro, não dá, não posso, não tem. Então, uma mulher que teve um pai ausente, um pai fraco, ela faz esse compromisso. Não posso contar com homem nenhum. E aí, todos os homens que ela vai ter na vida dela, eles vão ser reflexos dessa convicção, desse compromisso que ela fez. Por isso que mesmo que o homem nem seja tão fraco, ela vai achar pontos de fraqueza nele pra ficar apontando e jogando na cara dele sempre. E ela vai destruindo o relacionamento dela. E era o que eu fazia. Entendi, Lari. Isso é muito interessante, né? Você falou uma frase que é bem polêmica, eu queria que você explicasse aqui pra gente, que você fala que o que mais te irrita no parceiro, na verdade, revela a sua ferida. Como que é isso? Com certeza, o que mais irrita você no seu parceiro hoje é o que você mais sofreu na sua infância. O que mais fizeram com você. Então, o que mais me incomodava no André era a falta de compreensão. Ele não me compreendia, ele não me entendia, ele não me aceitava, ele me rejeitava. Eu achava que ele rejeitava o meu jeito, porque, poxa, eu sou uma mulher que fala mais alto, eu sou uma mulher mais enfática, eu tenho personalidade. E ele dizia que queria alguém que fosse tranquila, que fosse calminha, que não tivesse tanto incômodo. E eu, como assim? Eu sou assim, essa sou eu. E eu sempre achava que ele não queria, não gostava de mim, não me amava o suficiente, eu não era boa pra ele. Tudo a ver com a minha ferida de rejeição. Sempre me senti rejeitada pelo meu pai. Sempre me senti rejeitada e criticada pela minha mãe. A maior dor é essa. E você vai procurar o tempo todo sinais no outro de que ele tá te rejeitando. Então eu vivia falando isso pro André. Tanto é que eu achava que o André não queria me pedir em casamento. Isso com 4 meses de namoro, eu dizia pra ele que eu queria casar. Com 4 meses de namoro. E aí ele já começou. Mas peraí. É muito cedo. Só o fato dele dizer isso pra mim, peraí, tá muito cedo? Pronto, ativou a minha ferida. Ele não quer casar comigo. E eu fiquei os próximos vários meses chorando e pedindo, dizendo que ele tinha que casar comigo. Muito imatura, muito infantil, muito machucada. Eu queria por tudo que ele dissesse que eu era boa, que ele ia ficar comigo, que ele não ia me largar. O que o casamento era, na verdade? Era uma segurança de que ele não ia me largar, ele não ia me abandonar, ele não ia fazer comigo o que meu pai fez comigo. Ou seja, tudo que o outro traz de incômodo em você é um diagnóstico, é um raio-x do que você precisa trabalhar dentro de você. Quando eu parei de ver rejeição em tudo que ele fazia, eu pude apreciar o que ele já fazia por mim e trazer leveza pra relação pra ele querer fazer mais e não menos. Entendi. Então acaba que aquilo que você se incomoda no seu relacionamento tá te mostrando, então, a sua dor. É uma oportunidade, então, de você resolver isso internamente. Perfeito, é um presente. Lari, e quando você fala que não é ele que precisa mudar, é você que precisa crescer, o que você quer dizer com isso, Lari? Não é ele que precisa mudar, é você que precisa crescer. Essa frase ela é polêmica porque ninguém quer crescer.
todo mundo quer dizer que o outro é o problema, é muito mais fácil assim. Então, quando eu tô o tempo todo preocupada de que ele não é romântico o suficiente, ele não é amoroso o suficiente, ele não faz o que tem que fazer em casa, ele não se compromete, ele fica muito tempo no futebol, ele não retorna minhas ligações no tempo que eu gostaria, ele não é um pai presente, ele não é um pai amoroso. Quando eu fico preocupada com isso, eu não preciso olhar pra mim. E aí eu tenho mais paz e leveza, porque quando eu olho pra mim, dói demais. Então, mas quando eu olho pra mim, e quando eu escolho crescer, e quando eu escolho evoluir, pasme, o outro começa a mudar aquilo que eu sempre reclamei dele. Por quê? Porque estamos numa dinâmica energética, inconsciente, de quanto mais eu reclamo, mais ele se afasta. Quanto mais eu preciso dele, menos ele fica aqui. Porque nós estamos ativados na energia do trauma. Ele na energia do trauma dele. Provavelmente eu não quero estar aqui, eu fujo dos problemas, porque minha mãe era muito difícil. E você em cima dele, querendo mais dele, porque ninguém te dava. Então, os dois na energia do trauma vão repelir um ao outro. Quando um decide se curar e quando um decide olhar pra dentro, a relação pode fluir com mais leveza. E o outro, ele tem duas opções. Ou ele muda pra frequência energética saudável, ou ele vai embora. E de qualquer forma, são excelentes saídas pro problema de viver uma relação infernal todos os dias. De qualquer forma, você sai ganhando, né? Sai Por ganhando. olhar pra dentro de você. Aham. Verdade. Teve algo que eu já disse, assim, que você viu no meu Instagram, que você ficou brava comigo? Sabe que eu ficava brava com você? Eu já contei pra Lari que eu, antes de ser fã dela, eu era hate dela, né? E eu não entendia, na minha cabeça, eu tinha certeza de que essa feminilidade dela, essa leveza dela, era tudo fingimento. Não é possível que uma mulher esteja assim, não é possível que ela é tão tranquila assim. Eu não acreditava. Eu falava, certeza, ela desliga a câmera, ela vai gritar com o marido, ela vai gritar com o filho, ela vai gritar com o funcionário, ela vai gritar com todo mundo. Não é possível, não acredito que ela seja assim. E aí, eu falei, eu vou comprar a vida de rainha, então. Vou pagar pra ver. E eu vou fazer tudo à risca, eu quero ver se realmente acontece essa mudança toda. E aí aconteceu. Muito. Eu me transformei muito, assim, com Vida de Rainha. Aí eu falei, nossa, esse método é muito bom mesmo. Vou fazer o Versalhes, vou me tornar terapeuta, então. E a transformação foi maior ainda, né? Eu sempre gosto de falar, o Versalhes, ele é um outro patamar. O Versalhes, a transformação que ele proporciona, ele é maior ainda, assim. Eu não sei, não tem uma palavra pra eu dizer o quanto que é transformador. É muito transformador. É um mergulho muito profundo, Muito né? profundo. E aí eu acreditei, porque E aí eu me você tornei. acreditou em mim? Eu falei, é possível. Caramba, é possível ter controle emocional, é possível não gritar, é possível escolher ficar na feminilidade, é possível ser uma mulher calma. E eu só acreditei porque eu vivi. Porque eu falei, então eu vou fazer tudo que ela fala, deixa eu aplicar aqui, deixa eu ver se funciona. E funcionou. E aí, hoje eu sou a mulher curada que ajuda outras a se curarem. Maravilhosa. Hoje eu sou uma terapeuta que pega na mão das minhas pacientes e falam, vamos juntas. E aí elas se curam Que e me agradecem interessante. depois, assim como eu faço com você. Sim. Então hoje eu sou fã, graças a Deus, eu sempre ser, porque eu vivi. Eu prefiro que não tem problema pra mim. Pode ser minha hater, pode me odiar, só que prova, pelo menos. Prova o que eu tô falando. Sabe, só pra dizer assim, vamos ver se isso aí é bom mesmo, se ela é uma charlatã. E aí depois você me fala o que você achou. É isso, prova então. Pra depois você falar com propriedade. Eu fiz, eu comprei, apliquei tudo e não deu certo. Mas você não vai menos falar tenta. isso. Lari, então mais uma pergunta. O quanto que é prejudicial o homem que ele ainda é sustentado pela mãe? Só polêmica hoje. Pra mim é bem óbvio, né? É um menino. Por quê? Quando a gente é sustentado por qualquer pessoa, o que isso diz sobre a gente, Thaís? Quando a gente é sustentado por alguém? Isso mostra o quanto a gente não dá conta, né? O quanto a gente se sente pequeno, quando a gente precisa do outro. Como uma muleta. Porque eu não me vejo grande. Exatamente isso. Então, se eu tô precisando de outra pessoa para ser adulto, já começa que eu não tô um adulto funcional. Se eu estou dependendo da minha mãe para ser adulto, então eu sou ainda um menino. Eu não saí de casa, eu não fui pra vida, eu não me descobri, não criei independência. Então isso mostra o fracasso da mãe. Fracasso da mãe em criar esse filho pra ir pra vida. E o fracasso do pai, que não tá presente, que não é um homem masculino, que não é um homem que empurra os filhos pra vida. Então a gente vê pais que fracassaram na sua missão de serem
desnecessários. Todo pai e toda mãe devem ser desnecessários. Eles não devem fazer diferença nenhuma na vida do filho no sentido funcional. O filho não pode depender do pai e da mãe para decidir as coisas, não pode depender do pai e da mãe para comprar nada, o filho não pode depender do pai e da mãe para mudar de país, o filho não pode depender do pai e da mãe para sobreviver, o filho não pode depender do pai e da mãe para ter filhos. Não podemos depender do pai e da mãe quando a gente cresce. Adultos funcionais não dependem. Agora, é muito bom estar com minha mãe, é muito bom passear com ela de vez em quando, é muito bom receber presentinhos dela, mas isso é uma relação saudável. Uma relação onde a minha mãe, ela fez o que deveria, o meu pai fez o que deveria. Disse, vai filha, vai pra vida, vai conquistar sua liberdade, eu te dei todas as capacidades e valores para que você soubesse o que fazer. E se não souber, vai dar com a cara na parede e aprender. Porque eu também te ensinei a aprender com seus erros. Então você é um ser humano funcional e um ser humano confiante. Então se o marido, namorado ou você mesma, pessoa, depende do pai e da mãe, isso mostra que você ainda é criança. Então eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu adoro, que ela ainda é sustentada pelo pai. O pai paga várias coisas para ela empreender. Então, para que você possa empreender, para que você possa fazer o que você precisa fazer, eu vou pagar isso aqui para você. Só que é uma falsa sensação de segurança, é uma falsa sensação de que eu tô fazendo algo bom. Porque se eu não sou capaz de empreender com o meu próprio dinheiro, é porque eu não tô pronto para isso. É um passo maior que a minha perna. Então eu preciso primeiro, talvez, ralar um pouquinho mais fazendo outras coisas para dar um passo que a minha perna comporte dar. Porque senão eu sempre vou sentir que eu só consegui fazer isso porque meus pais estavam lá comigo me dando apoio. Entende? Então, eu acredito fielmente que quem é independente não precisa dos pais, nem emocionalmente, nem financeiramente. Isso é muito prejudicial mais pro homem do que pra mulher, você acredita? Ou igualmente prejudicial? Excelente pergunta. Não é igualmente prejudicial. Pro homem é muito pior. Porque o homem, ele foi feito para ser forte, para ser o pilar, para ser estável, para ser uma rocha, para sofrer mesmo. O homem sofre muito mais que a mulher. A sociedade é muito mais difícil com o homem, por mais que dizem que é com a mulher. É muito mais difícil com o homem. O homem não foi feito para ser feliz, inclusive. As pessoas não querem a felicidade do homem. Elas querem que ele seja e faça o que ele tem que fazer, cumpra as promessas dele. A mulher que tem toda uma questão de felicidade, de fazer coisas legais, de ser mimada, de ser adorada, de ser cuidada. Mas o homem não, ninguém se preocupa muito com o homem. Inclusive, quando ficam doentes, a gente fica irritada que o homem tá doente. Irritada que ele quer conselho, irritada que ele não tá bem, irritada. A mulher, quando o homem demonstra fraqueza, a pior cagada que o homem pode fazer é demonstrar fraqueza pra uma mulher. Verdade. Ela vai pegar isso e vai usar contra ele. Então é muito sofrido ser homem, por isso que quanto mais eles aprendem a lidar com isso e criam maturidade e estabilidade emocional, mais fácil é para eles viver a vida. Agora, as mulheres, no mundo ideal, elas podem ser mais dependentes no sentido emocional, no sentido financeiro, porque as mulheres foram feitas para serem cuidadas, mas também nutrir e cuidar um filho quando precisar. Serem cuidadas pelo marido e nutrir e cuidar um filho quando precisar. Ah, a mulher não trabalha? Trabalha, tem o propósito lindo, tem propósitos e profissões maravilhosas, mas hoje em dia a gente faz tanta coisa só pra provar um ponto, só pra provar que eu posso, que eu sou maravilhosa, que eu sou forte, que eu não escolho uma profissão que é encaixada com a minha feminilidade, como por exemplo ser terapeuta, uma profissão que me permita ter tempo com os meus filhos, uma profissão que me permita fazer uma coisa mais linda que eu vim fazer, que é ser mãe. Então, por isso que eu acredito que sim, é totalmente diferente o nível de importância de uma mulher ou de um homem, dependendo dos pais. Verdade. Engraçado que você falou da feminilidade na profissão. Eu até comentei que eu já fiz educação física e direito, duas faculdades que pedem muito de energia masculina, né? E eu não me identifiquei com nenhuma, eu não era feliz em nenhuma. E aí, quando eu me tornei terapeuta, eu me senti realmente feminina, realmente leve, fazer os meus horários, viver com propósito. Entender que a minha profissão ela é tão importante para transformar vidas, e isso me realiza. É uma forma de cuidar e nutrir os outros também. É verdade. Total. Que é tão feminina, tão linda. Verdade. E Lari, então quando esse homem ele é dependente emocional da mãe ou pede dinheiro emprestado para a mãe, num casamento, como que isso é para a mulher, prejudicial para a mulher e para os filhos que veem um pai com essa postura? Nenhuma mulher vai admirar um homem que é fraco e que pede dinheiro para os outros, ou que deve os outros, ou que não honra com os próprios compromissos. Nenhuma mulher vai admirar esse cara, vai ver fraqueza nele, vai ver instabilidade nele e vai achar que ele não dá conta do recado. E por isso ela vai ficar mais nervosa, mais insegura, vai achar que ela tem que tomar conta das coisas, que ela tem que ser a provedora, vai tomar um puta peso nas costas e os filhos vão ver essa dinâmica, vão ver um pai fraco e vão se tornar fracos no futuro, porque esse é o exemplo de homem que elas têm dentro de casa. Então só tem ponto negativo.
Um homem que depende de outros, um homem que precisa da mãe, um homem que precisa do pai, um homem que precisa fazer dívida, um homem que não é seguro, um homem que não mantém empregos, um homem que não tem ambição. Isso é só prejudicial. É verdade, é como diz o título do podcast de hoje, né? Um homem com masculino equilibrado, ele realmente traz segurança. 100%. E com o masculino desequilibrado, ele prejudica toda a família. Toda a família, para sempre, por gerações e gerações. Gerações e gerações da família sentem as consequências de um homem fraco. Até hoje, inclusive com essa minha paciente, ela estava falando que o bisavô dela largou a família. E por conta desse bisavô ter largado a bisavó teve que lidar com 10 filhos sozinho. E aí, todos os filhos aprenderam que não dá pra confiar em homem, que homem não tem palavra, que a mulher se prejudica sozinha. E todas as filhas viraram independentes, não precisam de homem. E aí, todas as gerações... E tá até agora assim. E vai continuar até alguém dizer, opa, peraí, será que realmente precisa ser assim? Então, detona uma geração. É verdade. O fato de você olhar pra dentro de você, ter coragem, né, disso, você muda toda uma geração, né? Você tá sendo a pessoa que tá olhando pra dor da forma que nenhuma outra antes de você foi capaz de olhar, né? Isso é uma responsabilidade muito positiva, na verdade, né? Você tá sendo a pessoa que vai mudar, você tá sendo a pessoa que vai mudar as próximas gerações, né? Você vê isso como algo positivo? O autoconhecimento é um processo muito solitário. Você fica muito sozinha, você se sente rejeitada, você se sente o patinho feio, você é criticada pelas pessoas, elas não entendem a sua mudança, elas acham que você ficou arrogante, que você ficou inflexível, que você não é mais a mesma, que você tá fútil, que você só pensa nisso. Inclusive, a minha terapeuta era extremamente criticada pela minha família, essa terapeuta sua, foi ela que te disse isso, né? Foi ela que tá fazendo você mudar, né? Foi ela que não deixa mais você ser esse capacho que a gente tá acostumado a ser, a pessoa que aceita tudo, que permite abuso emocional, que permite que todos façam o que querem com você. Então é um processo solitário, até as pessoas começarem a ver que a sua vida tá andando, muitas delas não estão andando. E elas começam a te perguntar, o que você fez? Por isso que a gente precisa ter tanta coragem para olhar para dentro, porque a gente vai enfrentar não só desafios internos, mas rejeição do mundo lá fora. Muito interessante isso, mas a minha terapeuta todo mundo ama, tá? Todo mundo te ama. Minha família é apaixonada por você, minhas amigas não aguentam mais ouvir de você. Ai, que bom! Todo mundo te segue, eu só vivo falando de você. Que bom! É raro, tá? Tem gente que não gosta, não. Inclusive, tem uma paciente minha que ela fala que a mãe dela é a minha hater mais hater do mundo. É a hater número 1. É a mãe dela, porque ela fala, foi a Larissa que te falou isso? Foi a Larissa que não sei o quê? Porque a filha mudou demais, né? A filha começou a finalmente olhar pra dentro e ela era realmente um fantoche de todo mundo. Ela era usada pra receber dinheiro. Então as pessoas queriam o dinheiro dela, queriam sugar ela, queriam que ela fizesse tudo por todo mundo. Quando ela parou de fazer, peraí, quem é que tá te fazendo fazer isso? É a terapeuta, né? É interessante isso que você falou, porque na minha vida também acontece isso. Tem uma pessoa que é muito próxima de mim, que a partir do momento que eu comecei a me posicionar e não permitir mais que fizesse coisas comigo que não são confortáveis pra mim, aí começou a, de fato, você mudou, você tá diferente. E as críticas, como você falou, né? Sempre acontece porque as pessoas, elas não compreendem. De fato, mudar, olhar pra dentro é um processo solitário, né? É muito solitário, as pessoas não entendem e por conta do seu processo revelar a ineficiência dela, revelar a mediocridade dela, ela vai querer que você pare, porque daí incomoda, porque eu não tô fazendo, eu não tenho coragem de fazer o que você tá fazendo. Então eu sempre conto dessa história que meu tio chegou pra mim quando eu comecei a fazer conteúdos no Instagram e falou, nossa, patético o que você tá fazendo, tenho vergonha do seu conteúdo. E aquele momento, o que ele tava querendo dizer pra mim? Eu queria muito poder fazer o que você faz, mas eu não tenho coragem. Então eu preciso te diminuir pra que doa menos em mim ver o quanto você faz o que eu não faço. Então hoje, por exemplo, ele não consegue acreditar, ele fala assim, é óbvio que hoje em dia ele acha muito mais legal meu trabalho, né? Naquele momento, não. Quando eu tinha 1.000 seguidores. Aí hoje em dia ele tem muito orgulho e tal, fala muito bem, mas ele, meu Deus, você já tá com 1 milhão de seguidores, caramba, mas nossa, olha só o seu tamanho, olha só onde você chegou, me ensina. Então ele pede pra que eu ensine ele, pra que eu ajude ele, pra que eu direcione ele. É interessante, né? Agora imagina se eu tivesse realmente, eu lembro, eu tenho um vídeo que foi de 2019, eu voltando de São Paulo e eu fiz um vídeo
no carro falando, hoje uma pessoa que eu gosto muito de mim falou isso pra mim, eu tô gravando esse vídeo pra dizer, nunca desistam dos seus sonhos por ninguém, nunca duvidem de você, quando duvidarem de você, tenha mais coragem ainda. Então assim, naquele momento eu fiz um compromisso, eu não vou deixar que os meus familiares tóxicos façam e comandem a minha vida, porque se eu permitir, eu vou calar os meus sonhos, pelas dificuldades das outras pessoas, e eu não quero viver essa realidade. Então naquele momento eu fiz um compromisso, e que bom que eu fiz aquele compromisso, mas foi dolorido. Não é fácil colocar limite nos outros, não é fácil viver os seus próprios sonhos, não é fácil brilhar. Na verdade, é muito mais difícil brilhar do que ser sombra. E quando você tá na sombra, você não incomoda e você vive a mesma realidade ruim de todo mundo. E é muito fácil, confortável e normal pra você. Agora, ser luz exige uma tremenda quantidade de energia e de merecimento que nem todo mundo tem. É verdade, faz todo sentido. Falando agora aqui no off, quando você contou essa história, eu falei, cara, quero saber quem é essa pessoa, o que ele tá achando hoje da Larissa, por ter julgado ela no passado. E ficava, meu Deus, certeza que hoje deve ter uma admiração, assim, e se arrepender do que falou. Não sei se arrepende, tá? Porque eu acho que pessoas que têm esse traço abusivo, elas falam coisas assim pra machucar os outros, elas nem percebem. Elas nem percebem que elas estão sendo feridas, que elas estão machucadas, elas estão tão machucadas dentro, dói tanto ser elas mesmas. A psique desse meu tio, eu sei que ela é muito quebrada por pais muito abusivos. Então, ele nem percebe que ele tá fazendo isso. Às vezes ele simplesmente faz porque é o jeito dele lidar com ele mesmo. Então, não acho que ele percebe, não acho que ele se arrepende, porém, eu vejo que hoje ele admira. E também não me importa, se me admirasse ou não me admirasse, eu ia continuar fazendo o que eu tô fazendo. Lari, e esses homens, então, que eles são dependentes da mãe, os filhinhos da mamãe, por que eles sempre atraem as filhinhas do papai? Por que eles se atraem? O Bert Hellinger já dizia que filhinhas da mamãe se atraem pelos filhinhos do papai, as filhinhas do papai. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que pessoas que estão disfuncionais, que precisam da aprovação dos pais, vão atrair pessoas disfuncionais de volta. Então, a verdade é que a gente sempre vai estar atraindo pessoas alinhadas com os nossos traumas. E uma pessoa que é dependente dos pais, inclusive a tirana, ela pode até dizer, não, eu sou independente, eu sou super maravilhosa, dou conta de tudo, mas ela é muito dependente da aprovação da mãe e do pai. Eu era extremamente dependente da minha mãe. E eu achava que não. Mas eu tava todo final de semana na casa dela. Tudo que ela falava me importava. Todo conselho que ela me dava eu ouvia. Eu falava tudo da minha vida pra ela. Eu contava tudo, pedia tudo, ela sabia. E ela dava um pitaco. Não, mas eu sou forte, eu sou independente. Imagina, eu sou boa aqui nessa relação. Eu mando, eu aconteço. Eu era só uma criancinha com medo da rejeição, insegura, que usava a máscara da poderosa pra esconder todas essas dores, essa dependência emocional. E aí eu vou atrair alguém também com toda essa dependência emocional, toda essa dor, que finge que tá adulto, mas na verdade tá dependendo da mãe pra sobreviver. Então nós vamos atrair as similaridades do trauma, não tem como, isso é uma realidade muito comum de muitos casais. Entendi, Lari. E quando você percebeu que o André estava se tornando esse homem, como que foi pra você? Porque você conta que ele era um leitinho, né? E hoje ele é um rei. Como que foi pra você isso? Cara, é muito louco, porque não foi abrupto. Não foi tipo, nossa, uau, quem é esse cara aqui do meu lado? Meu Deus, é um outro homem. Desceu os Zeus. Não, foi uma mudança muito gradual nossa. Então, e tanto que o processo, ele não é assim. Acordei assada e fui dormir, tirando, acordei rainha. Não, é um processo de todo dia a gente vai se melhorando. Então eu fui percebendo atitudes nele. E fui, caramba, que legal. E ele foi cada vez fazendo mais. Eu percebia que eu não precisava mais pedir pra ele tirar lixo nenhum. Não precisava mais pedir pra ele me levar pra jantar. Não precisava mais pedir pra ele cumprir com a palavra dele. Não precisava pedir mais pra ele chegar no horário da academia. Então começou aos poucos ele a assumir esse lugar. Ele a dizer onde a gente ia jantar. Ele a pedir pro garçom a minha comida, pra dele olhar que eu tô com frio e ele colocar um casaco em mim. Ele começou a assumir um protagonismo, mas que foi sendo lapidado. Então, conforme, inclusive, o meu estímulo. Adoro que você faz isso. Me sinto muito amada quando você coloca esse casaco em mim. Nossa, eu amo quando você pede minha comida. Eu adoro que você sabe minhas preferências. Ele pede o ponto da carne pra mim, pro garçom. Ele pede tudo. Inclusive, ele procura no garçom, no menu qual é o meu prato favorito e fala, nossa, amor, acho que esse aqui você vai gostar. E aí ele vai e pede pro garçom do jeito. Tem isso aqui pra ela? Tem um vinho docinho? Ela gosta de vinho docinho, sabe? Então, eu falava pra ele, amor, eu amo quando você faz isso. Eu me sinto cuidado quando você faz isso. Amor, eu amo quando você faz isso. Amor. Então, você vai estimulando o homem a ver que ele é necessário, que ele é importante, que o que ele faz é válido, que quem ele é o suficiente. E aquele homem vai falando, peraí, então
Então, né, eu tenho mais autoestima agora. Eu me sinto bem com o marido que eu sou. Ele dizia muito pra mim assim, eu não sinto que você gosta do marido que eu sou, eu não sinto que você me valida como homem. E realmente, ele não validava, ele tava obcecado em diminuí-lo. Quando eu comecei a ficar obcecada em aumentá-lo, em ver o valor dele, as coisas começaram a mudar lindamente, mas gradualmente, percebe? Por isso que não foi abrupto. Mas muitas vezes, me choca às vezes. Tipo, por exemplo, nessa viagem, o nível de proatividade que ele tem ainda é muito chocante. Vou te contar uma história que eu não contei pra ninguém. E aconteceu lá em Nápoles. Não, a gente tava indo pra Nápoles. A gente chegou numa cidade que a gente precisava pegar um trem pra ir pra Nápoles pra vir pro Brasil. E aí, nesse trem, eu não sabia, ninguém sabia que você tinha que entrar muito rápido, que eles fecham a porta. Então, menina, ele entrou com as malas todas e eu fiquei pra fora, eu e o Arik. As portas fecharam. Eles estavam dentro do trem, o trem ia sair. E eu, assim, eu comecei a entrar meio que em pânico, mas ao mesmo tempo pensando, meu marido vai resolver, eu sei que ele vai dar um jeito. Ele me puxa o freio de segurança. Ele puxou o freio de segurança de um trem inteiro, com centenas de pessoas. E abriu a porta pra eu entrar. Ele deu um jeito. E aí, todo mundo ficou muito bravo com ele. Ele falava, você acha que eu ia deixar minha esposa lá fora? Minha esposa, meu filho? De jeito nenhum. E ele falou, tô disposta a bater em quem quiser. Se vierem brigar comigo, eu vou brigar com ele de volta. E naquele momento, eu fiquei, caramba, é isso. Entendeu? É isso. Isso é ter um homem masculino ao seu lado. Você sabe que quando dá um perrengue, quando der qualquer chabu, meu marido vai resolver. Ele vai me salvar, ele vai me ajudar, ele vai dar a vida dele por isso. Ele vai parar um trem de centenas de pessoas pra me salvar, entendeu? Então, eu acho que é isso que que sempre me impressiona quando eu vejo o quanto ele faz tudo pela nossa família, o quanto ele pensa na gente o tempo inteiro, o quanto ele é um marido maravilhoso, o quanto ele faz, acontece e sempre me surpreende positivamente. Porque, inclusive, a minha mãe falou num post meu, nem todo mundo tem a sorte e o merecimento de ter um André. E eu não sei se ela tem razão nesse aspecto. Eu acho que somente uma Larissa é capaz de atrair um André. E somente um André é capaz de atrair uma Larissa quando a gente resolve ser a nossa melhor versão. Porque isso poderia não acontecer. Ele poderia ter ido embora com o trem. Se eu nunca decidisse mudar. E olhar pra dentro e ele ver o tanto que ele é um homem poderoso. Porque ninguém ensinou pra ele que ele é um homem poderoso. Nem eu, não fui eu que ensinei isso pra ele. Mas quando eu parei de ver nele o menino, ele começou a enxergar nele o homem. Caramba, Lari, que história, né? Interessante, né? Muito interessante. Eu achei que ia ficar, por um momento eu achei que ia ficar pra trás. Você se sente muito segura com ele, né? Muito, 100%. Porque, de fato, um homem masculino, de verdade, ele traz essa segurança pra família, né? É interessante que você falou da validação, porque esse é o combustível que o homem precisa pra fazer mais daquilo que você gostaria, né? Então, reconhecer, validar, elogiar, dizer pra ele quanto que ele é bom, ele vai fazer mais daquilo, né? 100%. E ele se realiza, na verdade, nesse lugar, Sim. né? De forte. Se você quer mudar o seu relacionamento através da sua mudança, talvez seja hora de você se permitir. Dentro do Versalhes, nós curamos dentro primeiro para depois curar fora. Se você quiser fazer parte, aqui embaixo tem o link da lista de espera do Versalhes. Quem sabe você seja chamada na próxima turma. Porque mulheres curadas curam. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.